Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos, irmão, já à leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Quem está feliz, diga graças a Deus. Aleluia. Presença do Senhor em nosso meio, né, irmãos? Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Glória a Deus. Salmo de número 73. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quem achou diz amém. Salmo de número 73. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 73, quem encontrou diz amém. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo e os ver prosperar os ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante suas mãos, receba um raio de luz, cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Mais uma vez. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante as mãos, receba um raio de luz, cante comigo, aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. O dono da bênção é Jesus. Amém? Glória a Deus. O dono da bênção é Jesus e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Irmãos, eu não sei o porquê, mas eu tinha marcado o Salmo 78 e acabei lendo o 73. Amém? Mas, de qualquer forma, irmão, as duas é a palavra de Deus. Amém? E as duas podem falar aos nossos corações. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra de um homem de Deus, amém? De um homem chamado Asaf. Esse homem, irmãos, ele começou, irmãos, a observar em volta, ver à sua volta o que passava, o que estava acontecendo à sua volta. Isso atemorizava o seu coração, ao ponto dele chegar a dizer: olha, há momentos que meus pés quase que escorregaram, quase que eu caí da presença do Senhor, porque eu observava em volta o soberbo, eu invejava eles, eu via que não tinha na vida deles, parece que problema nenhum, parece que até no morrer eles eram diferentes, parece que eles morriam sem ter problema,
Louvado é o nome do Senhor. Nós vivemos isso, irmãos, na nossa vida. Nós vivemos isso, irmãos, a todo instante, a todo momento nós vivemos isso. Louvado é o nome do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus que está aqui para nos guardar. O nosso Deus é o Deus que está aqui para dar vitória sobre a nossa vida. E quando, irmãos, nós estamos com o Senhor, a luta ela vem, a dificuldade ela vem, a barreira, as enfermidades, os problemas eles vêm, e há momentos, irmãos, que parece que nós vamos cair, há momentos que parece que nós vamos sair da presença do Senhor, há momentos que fica tão difícil, mas quando, irmão, nós entramos no átrio do Senhor, quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós entramos diante da presença de Deus, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós nos colocamos diante do Senhor, toda angústia vai embora, toda enfermidade vai embora, todo problema vai embora. Deus, Ele soluciona os nossos problemas e nós voltamos a entender que nós estamos firmes diante da presença do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, nós temos que vivermos constante, irmãos, diante do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a luta ela é grande, a dificuldade ela é grande. Amém? Deus, Ele abençoa a nossa vida. Há um período, há um sofrimento, há um tempo, há uma prova. Em todos os aspectos da vida, irmãos, sempre há um processo. E nós, irmãos, às vezes queremos atropelar esse processo. É como a irmã contou o testemunho aqui, a gente é afoito, a gente quer que a coisa aconteça agora, quer que aconteça amanhã. Às vezes troca, irmãos, os pés pelas mãos, coloca as carroças na frente dos burros, e aí, irmão, vem as consequências. Amém? Tem hora que Deus está dizendo assim: não, calma, espera um pouco, só um instantinho, espera mais um pouquinho aí, e você diz: não, mas eu quero. Aí Deus fala: beleza, se tu quer, tu vai arcar com isso, a consequência é sua. Aí, irmãos, vem a luta, e mesmo, irmão, nós causando toda essa luta, nós causando o problema, o Senhor ainda Ele ajuda para que nós resolvemos esse problema e damos testemunho do nome do Senhor. Amém? Quantas das vezes, irmãos, que a gente vê um irmão, uma irmã, a gente mesmo já passou por isso, vir aqui na frente contar um testemunho, contar uma bênção, dizendo: olha, irmão, eu estava com um problema financeiro, eu estava, as coisas estavam assim, as coisas estavam desse jeito, mas você não conta aqui que você entrou na concessionária, você se apaixonou pelo carro, sem poder, sem observar o teu salário, você comprou, aí a luta veio, você não conta que você quis algo que não precisava, e você foi e comprou. Com isso veio a luta, e às vezes dessa luta a gente olha para o vizinho, enquanto você está abrindo o teu portão, saindo de bicicletinha, um manchão no pneu, o teu vizinho está saindo com a caminhoneta nova, com um carrão zero, parece que a vida dele é tudo melhor que a sua, mas quando você entra aqui, você vê que a prosperidade desse mundo, ela é passageira, a do ímpio vai ficar aqui, mas a tua vai permanecer e vai ser do outro lado, na glória do Senhor. Asaf, ele viu isso, e ele disse: olha, certamente não está valendo a pena estar na igreja. Asaf, ele era músico, Asaf, ele era pregador da palavra, Asaf era profeta, ou seja, ele era 1001 autoridade na casa do Senhor. Ele era 1001 autoridade, tudo que tinha para fazer na casa do Senhor, ele fazia. Louvado é o nome do Senhor. Tudo que precisava ser feito, ele tinha capacidade para fazer. Mas mesmo assim, irmãos, com todas essas capacidades, ele houve em um período em que ele começou a desanimar. Ele começou a olhar para o mundo, ele começou a olhar para as coisas à sua volta, e isso entristeceu o coração dele. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que você está mais ou mesmo nesta situação, mas eu quero dizer para você que o Deus está aqui para te fortalecer e dar vitória na sua vida. Amém? Eu estava ouvindo a pregação de um pastor, ele estava fazendo programa de rádio, até inclusive acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. O que é bom sempre é bom estar contando.
para não esquecer, amém? E aí ele abrindo o microfone lá da rádio, ele falou, olha, eu vou dar 2 oportunidades de ligação de telefone aqui, e eu vou, nessa ligação, eu vou fazer visita em 2 casas. Eu vou abrir, eu tenho essa possibilidade hoje de fazer 2 visitas. E aí o primeiro ligou e pediu que orasse, pediu que o pastor então fosse lá na casa dele, o pastor marcou o endereço. De repente outra senhora ligou e passou o endereço. E aí, irmãos, o Senhor preparou. Primeiro o pastor foi na casa do que tinha ligado primeiro, chegou lá, disse que era um cidadão, irmãos, bem financeiramente, 2 caminhão na garagem, os filhinhos tudo arrumadinho, melinha branca, sapatinho branco no pé, a mulher bem vestida, alinhadinha, arrumadinha, o cidadão todo pancoso. E aí o pastor entrou, começou a falar das coisas de Deus, começou a orar, orou por ele, sentou para tomar um café. E aí veio a mulher do cidadão e disse, olha pastor, a gente luta tanto, a gente batalha tanto, mas o meu cunhado, que era o irmão do esposo dela, tem mais do que nós, ele tem 4 caminhão, ele tem isso, mais aquilo, mais aquele outro. A pessoa nunca está contente, a pessoa nunca está agradecida. Se é gordo quer ficar magro, se é baixo quer ser alto, ser alto quer ser magro, é baixo, se é baixo quer ser gordo, o cabelo é pichainho, quer que seja liso, se é liso quer encrespar. A pessoa nunca está contente com nada, ele nunca agradece a Deus por nada. E era essa situação que Asaf estava sofrendo. Ele estava exatamente nisso, olhando para um lado, olhando para o outro. Louvado é o nome do Senhor. Mas olha para Jesus, que Ele vai abençoar a tua vida. Aí o pastor orou. Na hora que ele estava saindo, ele falou para aquele moço, eu vou fazer uma visita em outra casa, você não quer ir comigo? E o pastor disse que sentiu um grau de inveja tão grande naquele casal, para com um parente lá que tinha mais do que eles. Aí o pastor pegou, irmão, isso aconteceu aqui em Itajaí. O pastor pegou, saiu, foi entrando, foi lá no bairro Cordeiro, foi lá para baixo, tem uma invasãozinha lá. E aí, irmãos, acabou o asfalto, entrou numa rua cheia de buraco. Daqui a pouco, irmão, chegou lá numa edículazinha, uma meia água no fundo da casa, sem reboco. Aí, quando a mulher viu a caminhonete, ela já entendeu que era o pastor. Ei, aqui, toda desgadeada, suja, um barraquinho. E aí, irmãos, o pastor entrou com aquele moço, chegou na casa, não tinha uma cadeira para sentar, sentaram na cama. E aí, irmãos, aquele moço estava deitado lá na cama, paraplégico, mexia só o pescoço daqui para cima. Ele tinha tentado colocar uma janela na casinha dele, uma janela, irmão, que dá 1,5 metro de altura, 2 metros no máximo, e ele caiu, e ele quebrou a coluna, e ele foi parar no fundo da cama, sem poder caminhar, sem poder fazer nada. Mas aquela situação que ele estava, ele glorificava a Deus, ele adorava a Deus, ele era cheio de alegria, era cheio do Espírito Santo. Aí eles foram orar. Quando o pastor começou a orar, Deus tomou aquele moço que estava deitado ali naquela situação em profecia, e começou a falar com aquele homem que estava lá: filho, tu tem visto meu servo, a situação que ele está, a condição que ele está. Em algum minuto você viu ele abrir a boca para reclamar? Ele não reclamava. Por quê, irmão? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E às vezes a gente é tão ingrato. O Asaf estava assim, sendo ingrato. Deus tinha dado o dom para ele de pregar a palavra. Deus tinha dado para ele o dom da profecia. Rabacandarabai. Aleluia! Deus tinha dado para ele o dom de tocar instrumento. Ele cantava no coral, aleluia. Ele fazia parte de um povo feliz, de um povo especial, de um povo, irmãos, aleluia, que estava ali lutando para morar no céu com Jesus. Mas ele olhou para o mundo, ele olhou para o vizinho, ele olhou para o parente. Aleluia. Lembra, irmãos, de Gideão? Gideão mais ou menos falou para Deus a mesma coisa. Mas, Senhor,
eu sou da menor tribo, dessa tribo eu sou dos mais pequenos, e dos mais pequenos o mais pobre. Será que o senhor não pode achar o outro aí? O senhor disse, não, é você, eu conheço teu coração. Davi foi a mesma coisa, irmão. Davi estava lá, irmãos, cuidando das ovelhas. Davi dormia no monturo. Davi, irmãos, não fazia parte da família. Dentro da casa ele dormia para o lado de fora. Ele era o mais pequeno. Ele era, irmãos, o rejeitado, porque ele era ruivo, não era feio. Tem gente que prega e diz que Davi é feio. Eu nunca vi na Bíblia que era feio. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, de uma feição bonita, só que ele era ruivo, e por isso, irmãos, ele já era amaldiçoado. Eu não sei se os irmãos já leram sobre isso, mas, irmãos, no entanto, o Senhor foi lá, escolheu ele. Veio um grandão, veio outro, e Samuel olhava e dizia, mas não, para o Senhor não, irmão. Deus, ele não olha por fora, Deus, ele conhece aqui dentro o Senhor conhece, é dentro de você que o Senhor conhece. E eu pergunto para você aqui nesta noite, como é que está aí dentro? Como é que está aí dentro nesta noite? Será que tem fogo do Espírito Santo aí ainda? Será que tem glória de Deus aí ainda? Será que você lembra da onde o Senhor te tirou? Será que você lembra da onde você saiu, quem você era e aonde você está hoje? Será que você ainda pode levantar a tua mão e adorar o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui para te abençoar? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem gente aqui que vivia uma vida tão desgraçada, vivia uma vida tão precária, e o Senhor tem te abençoado tanto. E você ainda às vezes está sendo ingrato, seu infeliz. Aleluia, às vezes nós somos ingratos. Às vezes nós somos ingratos. Não olhamos, irmãos, o que Deus tem feito na nossa vida. Aleluia. Você às vezes está doente, você não precisa gastar com um remédio. Você vem na igreja, é revelado e o Senhor te cura. Tem pessoa que está aqui nesta noite, se não fosse a mão do Senhor, você não estaria mais caminhando, talvez estaria numa cadeira de roda. Mas o Senhor, Ele curou o teu joelho, o Senhor, Ele curou a tua coluna, o Senhor curou você, e você está aí perfeito. Tem 2 braços, 2 pernas, tem uma boca cheia de dente para abrir ela e dar glória a Deus e glorificar o Senhor aqui nesta noite. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Ainda que passamos, é óbvio, irmão. Alguém às vezes vê a gente pregando assim, fala, crente, acha que não vai morrer? Claro que vamos morrer, irmão. Vamos morrer sim, todos nós. Mas Paulo disse o quê? Viver é lucro, mas morrer é o que é ganho diante da presença do Senhor. Aleluia, a nossa esperança é em Deus, irmão. A nossa esperança é no Senhor. Vamos parar, irmãos, de olhar para o lado. Vamos parar de olhar para quem tem mais. Você tem o suficiente. Eu tenho certeza que não falta nada. O Senhor tem te abençoado. Aleluia. Eu estava conversando, irmão, lá no serviço, eu estava falando. Primeira vez que eu entrei numa lanchonete, irmãos, para comer o tal do X-salada. Eu tinha, irmãos, 18 anos, eu estava noivo. Foi eu, a Eliane, que hoje é minha esposa, e a minha cunhada. Irmão, aquilo era tão bom. A gente comia assim, irmão, nem queria ver quem estava olhando. Apertava aquilo, caía milho para todo lado, pepino, mas aquilo estava tão bom, irmão. Foi a primeira vez que eu comi um x-salada. A primeira vez, irmãos, que eu entrei com um jovem da igreja para comer uma pizza, irmão. Eu via falar, nem sabia o que era aquilo. Aí o jovem me convidaram, irmão, eu já estava noivo. Eu entrei numa pizzaria para comer uma pizza. Irmão, a gente vivia uma vida tão precária, tão miserável, mas eu nunca olhei, irmãos, para ninguém. Eu sempre confiei no Senhor. Esses dias alguém escreveu lá no Facebook uma frase assim, escreva aqui qual que era o luxo que você tinha vontade quando era criança. Eu nunca tive vontade de nada, e mesmo que se tivesse não ia conquistar, mas o Senhor deu. Hoje, irmãos, eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor tem abençoado a minha vida, e quando eu não tenho dinheiro, eu tenho um amigo que convida e paga. Louvado é o nome do Senhor. O povo de Deus é um povo unido, é um povo feliz, é um povo, irmãos, que se prepara em todos os aspectos.
para morar no céu com Jesus. Os irmãos lembram, irmãos, eu trabalhei na praia, eu vim da praia, irmão, arrebentado. Eu já até contei isso aqui. Do dia para a noite eu não tinha dívida nenhuma, apareceu 30 mil para me pagar. Tive que pegar dinheiro de agiota, carro atrasado. Meu Deus do céu, irmão. Deu a tal da crise de ansiedade em mim, eu desmaiei lá no serviço. Irmão, olha, sinceramente, foi assim, uma luta terrível. E aí, irmãos, eu estava pensando, a minha esposa falou assim, ó, vão cortar água, vão cortar luz. Eu falei, fazer o quê, né? Fogão a lenha a gente tem, né? A gente pode cozinhar no fogão a lenha. Luz a gente compra vela. E aí, irmãos, tem um casal que é da igreja aqui, e na época, talvez algum vai saber quem que é, eu não vou falar o nome, mas esse casal, irmão, ele tinha um ninho velhinho, não tinha mais nem amortecedor. Ele saía na rua, aquela barulheira. E aí, irmãos, foram lá em casa, pagaram uma pizza com meu filho lá, comemos uma pizza, e na hora deles ir embora, aleluia. A irmã chegou e disse, olha, Deus abençoou nós aí, numa situação aí, e eu quero abençoar você. Deus trocou no coração de abençoar. Eu peguei aquele pacote, aquele bolinho ali de dinheiro, e Deus abençoe. Entrei para dentro, irmãos, quando eu abri minha mão, tinha 800 reais, deu para pagar luz, deu para pagar água, deu para comprar mais alguma coisa, e é assim que Deus faz. Deus, Ele abençoa a nossa vida. Os irmãos lembram que eu fui viajar para Rondônia com meu pai? Isso tem uns 3 anos atrás, quem lembra disso? Aí, irmãos, antes de eu sair daqui, Deus usou o pastor Benjamin. Aqui tem um irmão que você precisa que Deus abra uma porta. Aí num outro culto Deus usou o pastor Luciano. Aí, irmãos, quando eu cheguei na casa do meu pai falou, vamos na igreja? Bora. Cheguei lá, o irmão, olha, tem um irmão aqui que precisa urgentemente, Deus abriu uma porta. Eu falei, obrigado, é confirmação. Aí cheguei lá em Porto Velho, lá em Rondônia. Aí estava lá sentado no primeiro banco, ouvindo a palavra. Aí o irmãozinho lá, Deus diz que tem um irmão aqui, que ele vai abrir uma porta. Eu liguei para minha esposa, eu falei, mulher, vamos se preparar aí, porque Deus vai abrir a porta. Deus vai, irmão, levou 2 anos. Levou 2 anos, irmão, para que essa porta se abrisse. Mas a porta abriu e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Aleluia. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar em Deus, irmão. Vamos confiar no Senhor, irmãos. Às vezes nós olhamos, é verdade. Diz o ditado que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Sempre está mais verde. Parece que na casa do vizinho é melhor que na sua. Parece que, e às vezes não é, irmãos. Às vezes é só uma aparência. Talvez você não tenha muita coisa materialmente, mas você tem algo, aleluia, no teu coração que transborda. Tem gente que olha em você e sente sede das coisas de Deus, através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua caminhada diante da presença de Deus. Amém? Se eu não me engano, irmãos, foi lá pelos anos 98, por essas bandas assim, eu não lembro bem certo. Tinha uma igreja no Itinga, e aí um irmão falou assim, ó, pastor Benjamin vai estar lá, vamos lá. Eu falei, bom, se tu me levar, eu vou, bora lá. Aí a gente foi lá na igreja lá, a igrejinha estava lotada. Aí foi revelado um irmão lá que alguém havia apostado muito alto dinheiro num centro de macumba para ver essa pessoa na cadeira de roda. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia. E aí um levanta a mão, outro levanta a mão, outro levanta a mão, outro levanta a mão. E aí eu levantei minha mão. Rapaz, vem logo. Aí quando eu estava vindo, o pastor Benjamin falou assim, Deus vai mostrar para você o livramento que Ele vai te dar. Não precisava mostrar, irmão, eu acreditava, irmão. Eu acredito nas coisas de Deus. Aí, irmãos, eu conversando com meu pai, falei, pai, eu fui revelado assim, assim. Eu falei, pai, eu não tenho nada. A minha bicicleta tem um manchão, anda na rua parecendo canguru pulando. A casa, irmão, tinha um som. Eu ligava um zino lá, balançava tanto a casa, que enchia de cupim a cama, tudo caía cupim para tudo que é lado. Não tinha nada, irmão. Aí meu pai falou assim, filho, só do seu sorriso, só da convivência com a sua família, alguém já tem inveja.
E aí, irmãos, passou 2 dias, nós fomos trabalhar no centro da cidade, um muro, irmãos, grandão, assim, de uns 40 metros mais ou menos, fizemos um andaime inteiro. E meu patrão era teimoso. E eu falei para ele assim, ó, vamos botar um calcinho embaixo, era Itaúba. Quem trabalha com madeira sabe, a Itaúba ela tem um óleo quando ela é nova, e ela vai voltando prego, se você não pregar mesmo. E aí, irmãos, ele, não, vou jogar uns 300 tijolos aí nesse andaime, aí amanhã a gente já chega aqui, e já chega trabalhando, e aquela loucura toda. E eu estou lá em cima pegando os tijolos, e desconfiado com aquele andaime. Daqui a pouco eu só escutei, eu tentei agarrar no muro, irmão, não deu jeito não. Eu caí, irmão, sentado. Em cima, irmãos, de uns 3 tijolos. Quando eu caí sentado, irmão, o que estava em cima do andaime caiu tudo em cima de mim. E aí eu levantei, irmãos, eu fiquei 15 dias assim, ó, sem poder caminhar. O Senhor mostrou o livramento que Ele me deu. Amém? Vale a pena, irmão, nós estar na presença do Senhor. Vale a pena, meus irmãos, nós estarmos na presença de Deus. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida da nossa vida. Aleluia. É só você confiar. É só você esperar no Senhor. Não se precipitar, mas confiar no Senhor. Porque o Senhor vai abençoar a tua vida. O Senhor vai abrir uma porta para você. E você vai vir aqui dar testemunho dizendo, olha, eu estava olhando para o meu vizinho, para a minha vizinha, para o meu parente, já estava até meio invejando ele, mas o Senhor mostrou que Ele é fiel, Ele mudou as coisas para mim, Ele abriu as portas para mim. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Deus é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, irmão. Só tenho a agradecer. Meu pai era alcoólatra, espancava minha mãe, judiava de nós. A minha mãe estava com câncer, pesava, irmãos, 42 quilos. E aí, irmãos, apareceu um pregador lá em casa, falou de Jesus. A minha mãe, mesmo doente do jeito que ela estava, ela não perdia um bailão por nada. Ela era a primeira para pular no meio do salão e dançar e corcoviar toda, ela é igual uma serpente. Amém? E aí, irmão, ela ouviu a palavra, ela aceitou Jesus. Naquela noite, o meu pai, ele fez um baile, eles quebraram a cama para tentar tirar a mãe do quarto. Mas ela disse, não, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, agora para frente eu sou crente. Aleluia. E meu pai saiu, irmão, numa sexta-feira. Ele voltou numa segunda-feira de tarde. Eles beberam tanto, irmãos, que até cachaça para os cavalos eles deram. Os cavalos chegaram bêbados em casa com ele, trançando as pernas. E meu pai, irmão, arrumou um amigo lá e eles foram lá no tal de Serra da Beira. Eu não sei se alguém conhece a região aqui de Vitor Meireles. E tinha um irmão lá pregando, estava chovendo, uma mesinha como essa, uma poça de lama na frente, e alguém segurando o guarda-chuva, não tinha energia, e ele disse assim, vamos lá bater naqueles crentes lá, vamos lá acabar com o culto lá, e o outro topou. Quando chegou, irmãos, lá na frente da mesinha, que eles foram para bater no pastor, o pastor era desse tamanhozinho assim, ó. Eles caíram de joelho diante do Senhor e aceitaram a Jesus. Meu pai voltou para casa dizendo para minha mãe, olha, eu sou crente, pai do Senhor. E a minha mãe disse, não fica zombando não, Deus vai mudar você. Ele falou, não vai, já mudou. E quando chegou, irmão, no final de semana, ele convidou a minha mãe para ir para a igreja. Foram para a igreja, Deus curou minha mãe, a minha mãe já foi para a glória, mas meu pai está com 73 anos, ainda fazendo a obra do Senhor, porque Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. É por isso, irmãos, que eu não tenho, irmão, do que reclamar, porque Deus tem trabalhado na minha família, Deus tem trabalhado na minha casa, Deus tem trabalhado nos meus filhos, Deus tem guardado a minha família. Amém? Aleluia. Mas tem hora que mesmo assim, irmão, a gente dá uma olhada para o lado, né? Estou trabalhando com o cidadão lá e abri o Instagram dele. Aí comecei a ver umas caricaturas lá meia, não vou falar aqui, mas enfim. Eu falei, ô infeliz, olha só, né? Milionário.
milionário. Aí você olha assim e fala, puxa vida. Aí você lembra que você está se preparando para morar no céu. E se ele não mudar de vida, ele não vai. Amém? Se ele não mudar de vida, ele não vai. Aí, irmãos, é que vem a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Quem está compreendendo nessa noite, diga glória a Deus. Amém? Eu não sei qual é a tua situação aqui. Eu não sei. Eu não sei qual é a tua situação aqui. Mas eu digo para você uma coisa: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, Ele vai te abençoar. Nem todo mundo vai ficar rico, mas tem gente aqui que vai ficar rico, irmão. Tem gente aqui que vai ficar rico, mas quando você chegar lá, não esqueça que quem te colocou lá foi o Senhor. Amém? Meu pai sempre contava uma história na igreja, que tinha um menino, que o apelido dele era Dede. E esse Dede, irmãos, ele começou a trabalhar de servente pedreiro, ele virou pedreiro, ele virou mestre de obra, e aí ele foi crescendo, e ele orava muito, ele orava, buscava a Deus, era cheio do Espírito Santo, mas, irmão, a preocupação, a riqueza foi chegando, aquela loucura, chegou um ponto, irmão, que ele não tinha mais nem como orar, ele escreveu um papel e colocou na cabeceira da cama, Deus abençoou o Dede, e ali ele caía e dormia, louvado é o nome do Senhor. Tem pessoa que é assim, irmão, ele esquece da onde Deus tirou ele começa a esquecer a riqueza, às vezes começa a subir para a cabeça. Cuidado, irmão, cuidado, fica firme com Jesus. A riqueza fica aqui, o carro fica aqui, a casa fica aqui, o trabalho, a empresa, tudo fica aqui, mas a tua alma vai ter que prestar conta diante da presença de Deus. A minha alma vai ter que prestar conta diante da presença de Deus. Eu já vou encerrar. Aleluia. Eu posso até ver, né, irmão? De repente as Áfricas, naquele tempo não tinha Bíblia, era pergaminho, né? Botou enroladinho debaixo do braço, assim. Eu tenho que ir para a igreja de novo. Meu Deus do céu, mais uma vez de a pé, né? De a pé. Aí diz que quando ele chegou na porta da igreja, do templo, ele lembrou da misericórdia do Senhor. E ele disse, a alegria do ímpio fica aqui. Vai chegar uma hora que o Senhor vai bradar contra o ímpio. E o ímpio vai escorregar e vai cair. Mas eu não, eu vou estar com o Senhor. Amém? O irmão ia para a igreja, um filhinho pequenininho assim, um no braço, a esposa com um no braço. E lá ia ele. Uns 7 quilômetros de a pé para a igreja. Passava um irmão, pip, pip. Aí ele ia embora. Ele foi falar para a esposa dele, é Deus provando. Aí quando estava lá nos 5 quilômetros, o coração dele já estava mudando. Que prova nada, isso é o diabo mesmo para perturbar a minha vida. Que prova nada, isso é o inimigo que quer que eu perca a minha bênção. Aí ele chegando na porta da igreja, ele fala para a esposa dele assim, ei, tomara que tivesse só o diácono lá na igreja hoje, porque tem o diácono e o super diácono, né? O diácono, ele está lá assim, ó. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Aí está o super diácono lá, glória, glória, de pé, igreja, aleluia. E o irmão já cansado, irmão, já estava atribulado, irmão, já estava cansado, mas o Senhor o abençoou, como o Senhor vai abençoar a nossa vida aqui também. Amém? O irmão, já vou encerrar, irmão. O irmão pegou o carro dele, um Monza velho, botou 2 cabas dentro desse Monza e foi lá na tal da reveladora. Não tem essas, por aí às vezes não tem umas reveladoras e umas entregadoras de profecia, e tem uns crentes que correm atrás disso, eles são capazes de deixar o pastor, que eles conhecem, para ir atrás dessas coisas. Aí chegou lá, tomaram um cafezinho, aí a mulher começou a orar, e ele foi lá e escolheu, irmão, já de propósito, os 2 piorzinhos que tinha na igreja, que era tranqueira os 2. Mas, irmão, para os nossos olhos é tranqueira, para Deus não. Porque Deus, ele tem poder para transformar, para mudar. Aí chegou lá, irmão, na cabeça do primeiro, eis meu servo que eu falo contigo. Grande é a obra que eu tenho na tua vida. E que eu vou fazer isso, fazer aquilo e aquele outro. Aí ele está lá falando, meu Deus do céu, se Deus vai fazer tudo isso na vida desse caco aí, quando chegar em mim aqui, vai ser vitória pura.
Foi lá no outro e disse: meu servo, eis que eu te envio às nações. E ele falou: meu Deus, que maravilha. Quando chegou na cabeça dele, a mulher colocou a mão e falou: meu servo, vigia, porque eu tenho algo contra a tua vida. Amém? Vigia, meu servo. Quando você está na prova é desta forma, amém? É desta maneira, mas é desta maneira que o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Tem vezes que a gente está sentado aí, irmão, esperando no Senhor. Ah, meu Deus, aí sai uma revelação igualzinho que você está precisando. Aí você sente a flecha passando, vai lá no irmão de trás, e você fica ali na ansiedade, mas o Senhor sabe a hora certa de abençoar a tua vida. Amém? O Senhor não vai vir nem adiantado, nem atrasado. Ele vai vir no momento certo e Ele vai abençoar a tua vida. Quem pode crer nisso, diga glória a Deus. Se põe de pé, meus irmãos. Se põe de pé. Aleluia. Já vou passar para o pastor Benjamin fazer o encerramento nesta noite, aquilo que Deus tocar no seu coração. Ore comigo. Senhor meu Deus, ó Espírito Santo, Pai, trabalha na vida desta irmã, Senhor. Está tão angustiada. Está pensando no dia de amanhã. Amém. Está aí pensando no dia de amanhã, Senhor. Como vai ser? O que vai acontecer? Vai acontecer que ao amanhecer o Senhor vai abrir esta porta. Xarabacanda rabastecanda rabaxé. Chorandabaço demandai candarabai, aleluia. Tira esta preocupação, Senhor. Tira esta preocupação, Senhor. Tira esta opressão maligna, essa depressão, esta angústia, esta tristeza, Senhor. Pai, nós estamos no teu santuário, nós estamos na tua presença. É aqui o lugar certo, é aqui que o Senhor brada, é aqui que o Senhor faz, é aqui que o Senhor realiza. Faça a tua obra nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítero Mário está aqui já. Palmas que louvam o nome do Senhor. Graças a Deus. Maravilha, né? Posso sentar um pouquinho e montar uns corinhos? Vou fazer uma oração para Jesus revelar pelo Espírito Santo de Deus, né? O sangue de